Para a gente falar de agravo de instrumento, a gente vai ver de novo o totão mole, e bem ali, pegar aqueles pincéis, já dá uma dor, né? Já dá uma dor. Então, vamos lá. Mas eu não posso, né? Não, assim, infelizmente, eu não posso me dar o luxo de adoecer, né? Não, ora... só entre a primeira e a segunda fase, olha lá, né? Ora, parece que mais durante a segunda fase não dá. Na segunda fase tem que tirar, já tirei. Eu já, as Carol lembra, eu já dei aula com dor de barriga. Eu falava 3, 4 coisas, descia. Dessa sala aqui, não foi? Descia, ia no banheiro, voltava. Mas não podia ir para casa. Não dá, entendeu? Tem coisas, é aquela coisa. Cara, o que é que eu quero? Eu quero ser o maior e melhor do Brasil. Não dá para eu ficar em casa, desmarcar lá por causa de uma diarreia. Não dá. Não dá, velho. Não tem condição. Eu tenho 1.700 alunos no online, fora vocês do presencial. Não tenho condição. Eu tenho que ter mais. Eu acho que eu já sou o maior curso, eu sou o maior curso com o maior número de inscritos, né? Do 35 repescagem por 36, né? A Aline disse que era 1.900, sumiram os alunos, né? Aí eu não posso, entendeu? Então, morto aqui, cadeira de roda, né? Com aquela VNI, ventilação não invasiva. Que nem era na UTI. Na UTI eu tava com ventilação, aí eu ia falar, mamãe, socorro. Botava de volta aqui. Então, mesmo que eu pego Covid no hospital, eu faço live. Posta quanto? Cara, não sei se Carol lembra, a Aline lembra. Saí do hospital na sexta-feira, internado de Covid, meio-dia, fiz uma live com o Erinaldo sexta-feira à noite. Tá no meu lá. Tá no do Erinaldo lá. Chega Otávio, te emagreci 10 quilos. Em 5 dias emagreci 10, chega tá assim. De manhã, o que é que tu tem, Alexandre? Eu saí do hospital hoje, meio-dia, internado. 5 dias internado de Covid. À noite, não podia deixar de fazer uma live com o presidente do OAB, mas eu nem doido. Não, cara, quando a gente quer as coisas, a gente vai pra cima, macho. Quer as coisas, vai pra cima, o negócio de ficar esperando. Não, olha, Arinaldo, não tô com Covid, da próxima a gente faz. Próxima vez a porra. Não faz, entendeu? E pode deixar passar, não. Pode deixar passar, não. Então vocês pensam que o sacrifício só de vocês não é. Você não tem noção do sacrifício que eu fiz pra... Eu queria, porque eu nem cheguei. Posso nem dizer, cheguei onde cheguei? Porque eu acho que eu nem cheguei, né? Pra eu estar no caminho. Né? O sacrifício que eu fiz para estar no meio do, como de outro, no meio do caminho, né? Caminho, né? No meio do caminho. Quando eu estou no meio do caminho, porque eu quero, eu estou no meio ou para trás do meio do caminho. E eu continuo fazendo sacrifício e vou fazer, tá? Então vamos lá. Para a gente entender... Para a gente entender esse negócio de agravo de instrumento, a gente precisa aqui ter, de novo, 2 juízos de admissibilidade. Lembrando que todo recurso no processo de trabalho, ele vai ter 2 juízos. O primeiro juízo e o segundo juízo. É bom, essas aulas são boas, porque você acaba que você relembra, né? E aquilo que ficou meio perdido volta, que é o que a gente vai fazer exatamente na revisão, da forma como eu estou pensando que vai ser a revisão. Então, vamos lá. Nós temos aqui o primeiro juízo de admissibilidade. E o primeiro juízo de admissibilidade, ele é chamado de juízo aquó. O que é o juízo aquó? O que proferiu a decisão recorrida, tá? E o juízo aquó é o que proferiu a decisão recorrida. E é o juízo perante o qual você vai apresentar o seu recurso. É o juízo, repito, que proferiu a decisão recorrida e aquele perante o qual vai apresentar o seu recurso. O segundo juízo de admissibilidade é o juízo ad quem, tá? Ad quem ou ad quem, tá? Por que o senhor fala de quem ou ad quem, né? Porque latim é uma língua morta. Então, por mais que o latim possa ser, né? Que possa ser, tá? Que eu possa, vem com que? É que possa ser, tá? Por mais que o latim possa ser, né, a língua oficial do Vaticano, com gibis em Vaticano, né, com livros em... gibis em Vaticano, putaria. Com gibis em latim, com coisas em latim, mas ninguém sabe a pronúncia correta. Porque ninguém tem uma gravação, por exemplo, de um romano falando latim nem com 100 anos depois de Cristo, né? Então, quanto mais antes da era de Cristo. Ninguém sabe qual é a pronúncia correta. Então, tem gente de quem, porque eu falo isso, que uma vez a criatura me corrigiu, o pai de uma aluna. Eu só não dei uma rolada porque, enfim, era pai de uma aluna, né? Então, ademais, eu falei a de quem, ele falou a de quem, eu... Sim, senhor, patrão, a de quem, tá? Então, vamos lá. Então, a de quem ou a de quem. Então, bora pra cá.
primeiro juízo, segundo juízo. Todo recurso é assim. Você apresenta o seu juízo, o seu juízo não, você apresenta o seu recurso, obrigado, amorzinho. Seu recurso perante o juízo a qual, que foi o que proferiu a decisão recorrida. Aí ele vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade. Se tiver tudo ok, qual é o despacho? Qual a decisão? Falei hoje, amanhã todinha. RO. A decisão RO. Mandar para cima. Como é que se diz mandar para cima? Eu ia chegar nisso aqui, mas eu ia chegar no final, mas estava tão putaria comigo. Ele vai dar o despacho de seguimento, pô, não erra, danado, né? Seguimento. Aí dá o despacho de seguimento. Então, se tiver tudo ok, né? Se tiver tudo ok, a decisão é de segmento. Se ele der a decisão de segmento, na mesma decisão que ele determinar o segmento, na mesma decisão que ele determinar o segmento, é a mesma. O processo não vai, o processo só vai com as contra, ou pelo menos com a chance de apresentar, que pode ser que ele não apresente. Então, quando o juiz dá a decisão de segmento, é no mesmo despacho. É uma única decisão, no único despacho, no único despacho, ele diz, recebo o recurso para lhe dar segmento. Na mesma decisão, intime-se outra parte para apresentar o quê? As contrarrazões. Então, quando ele dá a decisão de segmento, já intima outra parte para quê? As contrarrazões. Como disse a lei Rutieli, o recurso vai para riba, ele vai para cima. Quando chega lá no segundo juízo de admissibilidade, vocês já sabem que no segundo juízo, que é o juiz de quem, o juízo perante o qual o seu recurso será processado e ao final julgado, você sabe que ele não vai julgar de uma vez, ele vai fazer um segundo juízo, vai analisar de novo os pressupostos de admissibilidade. O nome pode ser segmento. Não, deixa eu colocar diferente. Via de regra, o que acontece aqui? Via de regra, quando se trata de segundo juízo, para diferenciar do primeiro, o nome correto qual é? Conhecimento. Então, segmento seria, cuidado, espera eu terminar de dar aula. Segmento seria primeiro juízo, segundo juízo seria conhecimento. Aí, quando você estiver diante dessa expressão conhecimento, meu amor já sabe de forma automática que se trata de segundo juízo de admissibilidade. Mas os assessores dos deputados e senadores são pessoas que podem até ter feito direito, mas fizeram direito assim tudo esculhambado. Aí quando foram ajudar lá o parlamentar a fazer uma lei nova, a ajeitar a lei, como não estudaram direito, não sabem o jurídico direito, largaram na lei o quê? Segmento no segundo juízo. Aí tem dispositivos que o segundo juízo é conhecimento, aí o corno que não estudou vai atrapalhar o meio de campo, também colocando o segmento. Quando o segmento é tipo de quem? Do primeiro juízo. Aí, como tem essa tal de confusão, o que é que vai fazer você descobrir quando é que é segmento segundo juízo, quando é que é segmento primeiro juízo? Quando for conhecimento, tudo ok, né? Já sabe que conhecimento é primeiro ou segundo? Segundo. Segmento para o segundo juízo é assim, ó. Ele vai vir com a palavra relator. Toda vida que vier relator, que é o relator do processo, já na segunda instância, já no tribunal, né? O relator deu segmento, apesar de a palavra segmento remeter a primeiro juízo, mas quando ela vier junto de relator, tá? Ou junto de relator, relator deu segmento, aí é segundo juízo, porque só existe relator no tribunal, só existe relator no segundo juízo de admissibilidade, tá? O relator é o que recebe, né? É um ministro ou um desembargador que recebe, vai fazer o segundo sozinho, decisão monocrática, só ele Deus, né? Vai dar o segundo juízo de admissibilidade, aí se tiver tudo ok, ele faz o voto dele e leva para a sessão. E na sessão haverá outros embargadores ou haverá outros ministros para julgar. Mas o relator é uma pessoa só, que vai receber aquele recurso e sozinho vai dar o segundo despacho de admissibilidade. Então, o conhecimento é segundo juízo,
ou relator, segmento, é segundo o juiz de admissibilidade. Mas até agora, né, o caboclo deu o quê? Segmento. O problema não é quando dá segmento. Quando dá segmento é massa, né? Dá segmento, hein, Evandro? Dá segmento, intima outra parte para quê? Contra razões. A desgraça ou a salvação é quando a decisão é de não segmento, tá? Decisão de não segmento. O recurso foi trancado. Houve trancamento do recurso. Recurso foi trancado. Decisão que está trancado, não, trancamento, né? Não, segmento, trancamento. O recurso foi trancado. Não foi dado segmento ao recurso. Houve trancamento do recurso. Não houve admissão. Não houve admissão na origem. Meu Deus, que origem é essa? É um filme não abestado, né? A origem é o começo. E o recurso começa onde? Juiz a qual ou a de quem? A porra! Gostei. O recurso começa no juízo a qual. Então, são expressões que a FGV pode trazer só para encher seu saco. Por que, tio? Acorde, meu amor. Por que, tiozinho? Porque o agravo de instrumento é um recurso de muito fácil identificação. Ele já caiu na segunda fase como questão, mas umas 4, 5 ou 6 vezes já. 4, 5 ou 6 vezes. E eu não me lembro, não estou dizendo que não tem, mas eu não me lembro de nenhum aluno meu ter errado a identificação da peça nas questões quando foi agravo de... Geralmente, cara, é muito raro, a não ser que a pessoa não entenda a pergunta, porque os caras foram sacana, né? Como vou mostrar que eles podem ser agora, né? Porque na vez passada, na prova passada, em que a resposta era agravo de petição e muitos colocaram outra coisa, mas outra coisa de execução, foi que ao invés dele usar que o juiz decidiu, ele usou uma outra expressão que eu só vou ver semana que vem, tá, pastor? Tem que me lembrar, tá? Que eu vou ver com você só semana que vem. Essa expressão, porque como é execução, não adianta eu falar nada hoje, porque a gente só vai ver a execução no próximo sábado. Então, depois da execução, sábado à tarde, eu tio coloca aqui para vocês, né? Manda no grupo, explica tudo, mostra a sublinha, fazer a esculhambação todinho, tá? Mas aí, cara, ao invés dele dizer que não foi dado o segmento ao recurso, porque toda vida que há o recurso não for dado o segmento, só tem uma peça. E essa única peça se chama... Bora, Mundinho, se chama agravo de instrumento. O agravo de instrumento é tão fácil de se fazer e é tão fácil de se identificar que o agravo de instrumento, me segue, Jota, o agravo de instrumento no processo de trabalho, ele só tem uma única serventia, ele só serve para uma coisa. Qual é esta única coisa? Destrancar da admissão, entendeu? Destrancar, dar segmento, dar segmento, da admissão, destrancar um recurso que foi trancado. Vai já entender as expressões, tá? Destrancar recurso. Só serve para isso. Já o agravo de instrumento no processo civil, agravo de instrumento, cuidado com essa, hein? O agravo de instrumento no processo civil, ele serve para duas coisas. Coisa número 1, também destrancar recurso. Coisa número 2, quem é que me diz? Não, a decisão interlocutória não. Atacar. Cuidado. Eu sei que você quer dizer, mas tem que dizer. Na FGV, diferentemente da faculdade, você escreveu uma coisa, professor, o senhor zerou minha questão. E a questão está certa. Aí o professor, mas você não respondeu, mas eu quis dizer isso. Aí o professor, para se livrar de vocês, faz o quê? Dá. Na FGV não acontece isso. Ou você diz com todas as palavras, tá? Ou você não vai pontuar. Esse negócio de quis dizer, essa foi minha intenção. Eu me lembro muito do filme Ghost. Filme Ghost. O finado Patrick Swayze, que eu não lembro o nome dele no filme, chegava pra bichinha da memória. Estou falando da memória. Aí chegava pra bichinha da memória, aí ela dizia o quê? Eu te amo. I love you. Aí o Patrick Swayze falava o quê? Idem, seria Jiro, né? Idem. Nunca falava eu te amo, falava o quê? E depois o Patrick Swayze morreu. Aí lá vai a Up Goodman recebendo o Patrick Swayze. Anda bem um pouquinho aqui. Recebendo a Up Patrick Swayze. Aí chega
a Whoopi Goldberg, eu tô com o seu marido aqui. Aí a doida lá, que não acredita, ninguém acredita mesmo, né? Aí, mentira. Aí ele, eu te amo. Ela, mentira. Ele nunca disse que me amava. Mas Gerald, idem, beleza, também. Mas também não é a mesma coisa que dizer, eu te amo, né? Então, cara, e a mulher não acreditou, enfim, aí você sabe o resto do filme, né? Então, é a mesma coisa. Só que no filme ele teve chance depois de provar que era ele na segunda fase, não tem essa chance. Ou você diz o negócio bem direitinho, com nome e sobrenome, tudo bem bonitinho, ou você papoca. Então, serve para... Aí eu perguntei, né? Serve para quê o agravo instrumento nocivo? Para adesão interlocutória. Eu sei o que você quer dizer, mas você não disse. Serve para atacar, recorrer de, impugnar o quê? Decisão interlocutória. Só que no processo de trabalho, agravo de instrumento não serve para atacar a decisão interlocutória. Até porque a decisão interlocutória no processo de trabalho, via de regra, ela é irrecorrível de imediato. E aí não vai rolar o agravo de instrumento no processo de trabalho para atacar a decisão interlocutória. Moral da história. É maravilha. Eu sou louco por essa peça. Agravo de instrumento no processo de trabalho só serve para uma coisa. Só tem uma única serventia. Destrancar recurso. Então, o cara, na prova, no enunciado da questão ou da peça, um dia vai cair. No dia que for agravo de instrumento, ele vai dizer, né? O fulaninho, o juiz julgou tal coisa, julgou reclamação trabalhista, julgando o processo improcedente, o reclamante inconformado, desse jeito, o reclamante inconformado e resignado manejou o recurso ordinário. O que não foi recebido na origem, que foi trancado, foi negado, segmento. E aí, você, como advogado reclamante, propõe a medida cabível. Qual a medida? Agravo de instrumento. Então, geralmente, ele usa, não foi dado o segmento, mas ele pode frescar. Como ele frescou na prova passada, eu estou dizendo, vocês estão sendo vítima de bullying, por parte da FGV, bullying, tá? Aí o cara não vai usar segmento, não vai usar trancamento. Ele vai dizer o quê? O recurso não foi recebido na origem. Origem é o início tudo começa na origem. E o recurso começa na origem. A origem é o juízo acuó. Então, da decisão que nega segmento, agravo de instrumento, tá? Agravo de instrumento. Perfeito? Tranquilo? É verdade. Porque não existe mais agravo de regimento. Então, tá ótimo. Né? Aí, cuidado só aqui, né? Da decisão do relator que nega conhecimento, da decisão do relator que nega segmento. Só aproveitar que eu já estou aqui, né? Custa nada, já estou aqui, eu vou ficar, né? Qual a diferença do agravo, que é o agravo interno, para o agravo de instrumento? Quase a mesma porcaria. Olha a diferença. Quando o recurso é negado segmento no primeiro juízo, qual a medida cabível? Agravo de instrumento. Aí passou. Mas não foi negado, não. Passou. PEI foi para o segundo juízo. Ele vai julgar? Não. Vai dar o quê? Aí, no segundo juízo, se ele negar conhecimento, se ele negar conhecimento, ou o relator negou segmento, aí o recurso aqui é o de agravo. Cuidado! Agravo é uma coisa, agravo de instrumento é outra e agravo de petição é outra. Então, qual é agravo? Agravo é esse aqui, o caso é esse, de negativo de segmento no segundo juízo. Ah, não, professor, é porque eu quis dizer que era agravo de instrumento. É você não disse, você não pontua. Né? Esse é o agravo interno, onde o finado é o agravo de regimento, né? Ou agravo interno. Então, ele tem outras serventias, tá? Mas uma das serventias do agravo, né, do agravo interno, ou simplesmente agravo, é quando houver negativa de conhecimento, quando houver trancamento do recurso, não no primeiro, mas onde, mundiça? No segundo juiz. Ai, meu Deus, deve ser muito difícil. É a mesma porcaria, só muda o quê? O nome. Agravo, né, de instrumento, porque é o primeiro juízo, e agravo, que é o segundo juízo. É a mesma coisa, é recurso do mesmo jeito. Folha de rosto, bora, sorria. Isso. Folha de rosto, falsa. Folha de rosto e
razões, tá? Folha de rosto e razões. Perfeito? Tranquilo? Quer perguntar? Tem certeza. Tô brincando. Vai. Não, meu amor. Segundo o juízo, se usa o quê? Conhecimento. Aí ele não vai usar conhecimento. Se ele usar segmento, tem que vir seguido da palavra relator. O relator negou o segmento. O relator trancou o recurso. Aí quando vier relator, é porque com relator com segmento é segundo juízo. Segmento sozinho é para ser primeiro juízo, tá? Ou conhecimento. Se ele usar conhecimento, já sabe que é segundo juízo de admissibilidade. Top, boa pergunta. Aline, manda para mim o Bilô. Tem outra aqui, né? Então você vai ter aqui uma sentença, tá? Tá aqui uma sentença. Uma sentença é de vara do trabalho. Até podia ser um acórdão por dia, mas eu vou na sentença. Sentença de vara do trabalho. Tá aqui a sentencinha. A sentença, ela foi publicada, tá? Houve a publicação da sentença, houve a publicação da decisão. Da publicação da sentença, bora comigo, Mundissa? Da publicação da sentença, da publicação da decisão, você tem quantos dias para interpor recurso ordinário? Bora que eu não ouvi. Você tem isso, eu não gosto de pô. Tem 8, ou mulher também. Bora. 8 dias. 8 dias. Aí você interpôs o recurso ordinário. Interpôs o recurso ordinário perante a vara do trabalho, porque que a sentença da vara, a vara proferiu a decisão recorrida, tá? Ela proferiu a decisão recorrida e você vai interpor o seu RO. E você vai apresentar o seu RO perante a vara do trabalho, que é o juízo ACO, que é o que proferiu a decisão recorrida, tá? Quando você fizer isso, o juiz, não vou nem perguntar, porque você já sabe. Quando você fizer isso, o juiz a qual não vai julgar, ele vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade. Vai fazer o primeiro juízo. Fez o primeiro juízo. Quando ele fez o primeiro juízo, ele proferiu o seguinte despacho, tá? Despacho. Nego segmento ao RO, porque aqui não pode. Porque intempestivo, uma vez que, aí ele vai dar o porquê e o como assim. Nunca se esqueça, e aí vocês têm aquela mania de achar que o juiz pode tudo, né? O juiz pode, não pode não, tá? Da mesma forma que se você, numa reclamação trabalhista, numa petição inicial de reclamação trabalhista, você não fizer o fundamento fático e o fundamento jurídico do seu pedido, o porquê e o como assim, a sua petição inicial, o seu pedido ou a sua petição inicial são o quê? Ineptos. Na contestação, quando você for contestar o pedido, quando você for impugnar o pedido, Irla, que tem lá na petição inicial, se você não contestar de forma fundamentada, você vai cair na eventualidade. Que não contestou ou contestou de forma genérica, não fundamentada, a presunção de que o cara pediu é verdadeiro. Se engane não. O juiz também tem punição. Artigo 93, inciso 9. Só para vocês não saírem daqui achando, né, que vocês não são ninguém, tá? Só vocês que têm punição. E é falso. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Se você botar só um pouquinho, hein? Ai. Se você pegar o 93, inciso 9 da Constituição Federal, o 93 nono, ele vai dizer assim, ó, os julgamentos serão públicos e as decisões fundamentadas sob pena de nulidade. Então não é só você advogada, não é só você advogado, que na petição inicial ou na contestação, você tem que dar os fundamentos fatos jurídicos, não. O porquê e o como assim do pedido, ou o porquê e o como assim da impugnação, não. O juiz, ele também tem que dar os porquês, o porquê e o como assim, a fundamentação. Então o juiz não pode só diz, mas ele não pode só fazer isso. E por que é que ele fala? Que nós, advogados, não damos em cima. A gente engole, feito besta, tá? Engole. Nego segmento ao recurso porque intempestivo. Como assim? Como assim? Uma vez que o último dia do prazo caiu no feriado municipal e não houve comprovação do feriado para a prolação do prazo.
para dilação do prazo. Pronto. Às vezes ele não faz. E a gente fica na nossa. E quando ele dá um despacho, ou uma sentença, ou uma simples decisão interlocutória, que ele não fundamenta, adivinha? A decisão dele é nula. E quem diz não é o CPC, não, chuchu. Quem diz é a própria Constituição Federal. Tá? Então, por isso que eu botei os 3 pontinhos aqui, que ele vai dar o porquê e o como assim. Cara, ele negou o segmento. Da decisão que nega. Pra cá, ô Juliana. Da decisão que nega segmento, cabe o quê? Bora? Cabe o quê? Agravo de instrumento. O prazo é de 8 dias, tá? Vai caber agravo de instrumento e o agravo de instrumento no prazo de 8 dias. Ah, eu peguei o pincel coisado, né? Agravo de instrumento no prazo de 8 dias. Ó, agravo de instrumento para destrancar que recurso? Bora, para destrancar que recurso? Aí, ó. Agravo de instrumento em recurso ordinário. Vocês, quando estiverem advogando e procurando na internet decisões judiciais para fundamentar suas petições, você vai encontrar muito isso aqui. Agravo de instrumento em recurso ordinário, tá? Agravo de instrumento em recurso ordinário. Aí você interpôs o agravo de instrumento em recurso ordinário. Ei, quem foi que proferiu a decisão que negou segmento ao recurso ordinário? O juiz da vara. Onde é que eu vou enfiar esse agravo de instrumento? Na vara. Eu vou enfiar o agravo de instrumento na vara. E tome vara. E tome agravo de instrumento na vara. Quando eu enfiar esse agravo de instrumento na vara, cuidado agora. Quando ele enfiar o agravo de instrumento na vara, tá? Presta atenção, Mundiça. Quando coisar o agravo de instrumento na vara, o juiz da vara vai julgar o agravo de instrumento? Vai fazer o quê? Admissibilidade. Se admitir, sobe o quê? Intima. Queria ter uma filha assim. Ó, nasce, faz assim. Não é assim. Na mesa. Hã? Não, eu tô até assim para não virar com putaria pro meu lado. Né? Pronto. Superou já. Você reconheceu que perdeu? Importante. Então você reconheceu. A nova forma de reconhecer é dizer o quê? Que superou. Vamos lá. Bora pra cá, ó. Não é assim. Toda vida que for agravo de instrumento, tá? Toda vida que for agravo de instrumento, da decisão que der segmento ao agravo de instrumento, ato contínuo, intima outra parte para quê? A contra-razões. Olha para o meu dedo, quantas? Quantas? Quais? 8 dias, né? 8 dias, né? Tem que duplicar o dia, né? Não, duplicar não, senhora. Tá muito gaiata. Olha, você vai apresentar as contra-razões ao agravo de instrumento em recurso ordinário, mais as contra-razões ao recurso ordinário. Por quê? Vou dizer por quê. Vou começar a dizer agora por quê. Por que eu vou apresentar as contra-razões do recurso ordinário? Porque eu não apresentei aqui. Eu não apresentei aqui por quê? Porque eu só apresento as contra-razões aqui se o juiz tivesse dado o quê? Segmento, admissibilidade. Ele deu? Então eu não apresento aqui. Aí como eu resolvi interpor agravo de instrumento, aí eu apresento as duas contra-razões, tá? As duas contra-razões. Aí, presta atenção, mulher, tu vai entender por que agora. Aí vai tudo para onde? Para o TRT. Lá no TRT, o tribunal vai dar o segundo juízo de admissibilidade, vai marcar a sessão. E ele vai julgar o agravo de instrumento em recurso ordinário. Acontece que na mesma sessão, no mesmo dia, na mesma sessão em que o tribunal julgar o agravo de instrumento em recurso ordinário, o tribunal vai aproveitar e vai julgar o próprio recurso ordinário. Hã? Repete aí agora. Calma. Quando o tribunal... Depois você vai entender agora.
quando o tribunal julgar o agravo de instrumento em recurso ordinário, na mesma sessão, na mesma sessão, ele já aproveita e julga o próprio recurso ordinário. Claro, segura as pontas. Claro que ele só vai julgar se há o agravo de instrumento em recurso ordinário, se esse agravo for dado provimento. Segmento já foi, né? Provimento. Aí o tribunal realmente a decisão do juiz da vara que negou o segmento RO, a decisão está errada. Que absurdo! Tá aqui, olha, realmente o último dia do prazo foi um feriado. E o cara apresentou o recurso no dia seguinte, só que ele juntou o comprovante do feriado. O juiz da vara foi que não viu. O juiz da vara foi que não viu. Aí o tribunal notou o erro, e quando o tribunal notou o erro, ele deu provimento ao agravo de instrumento. Aí você, mas professor, só uma dúvida aqui. Como é que pode, na mesma sessão que julgar o agravo de instrumento, como é que ele pode julgar o RO se o RO está trancado, olha a marca do cadeado, elispado, ele está trancado na vara. Eu botei assim para o pessoal achar que é uma bolsinha, viu? Pado. Está trancado. Como é que ele pode ser julgado lá no tribunal se o recurso está o quê? Trancado. E onde? Na vara. Como é que... Aí é que vem. O nome é agravo de instrumento, porque você vai instrumentalizar o agravo. Você instrumentaliza o agravo com o quê? Com cópias do processo, tá? O nome é agravo de instrumento, repito, porque você instrumentaliza o agravo. Você instrumentaliza com o quê? Com as cópias do processo. Então, quando você interpuser agravo de instrumento, você não interpõe só o agravo, não. Esse agravo de instrumento vai juntamente com as cópias do processo. Exatamente para possibilitar. Quando do julgamento do agravo, se for dado o provimento ao agravo, e aí o juiz entender que a decisão que trocou está errada, na mesma decisão que julgar o agravo e destrancar o RO, já julga o RO. De novo, como é que ele pode julgar o RO? Bem aqui, se o RO está trancado na vara, porque ele vai julgar o RO através de quê? Das cópias do processo. Então, o agravo de instrumento, claro, hoje que o processo é eletrônico, não precisa mais das cópias, mas eu vou seguir a lei do mesmo jeito, tá? Lá, o 897 da CLT ainda diz que precisa juntar as cópias. Então, o agravo de instrumento, daqui a pouquinho, pessoal, quando o processo eletrônico tiver mais, sabe? Mais legal, mais, né, assim, mais sedimentado, o mundo inteiro, já esse recurso vai mudar de nome. Não vai ser mais de instrumento, porque não vai mais precisar juntar o quê? Documento já está onde? No processo virtual. Vai ser só o quê? Agravo. Tu vai ver. Como o agravo de regimento já não tem mais. É só agravo interno. Então, a tendência é que alguns recursos que tinham que ter documento físico, que hoje não precisam mais, com o passar do tempo, eles vão só trocando de nome, né? Vão trocando de nome e vão se adequando. Mas, vou já chegar lá. Como o 897 da CLT, ele ainda trata da necessidade do instrumento e ele não foi revogado, eu tenho que dar desse jeito. Então, o agravo de instrumento vai com as cópias do processo. Se for processo eletrônico, né, o juiz tem acesso ao recurso ordinário no processo eletrônico, aí ele julga o agravo de instrumento, e se ele achar que o agravo de instrumento deve ser provido, porque a decisão que trancou está errada, ele julga o agravo de instrumento, e na mesma sessão, com as cópias do processo, ele já tem condição de julgar o quê? O RO. Por isso que quando você entra com agravo e você é intimado para as contrarrazões, você já apresenta as contrarrazões ao agravo de instrumento em recurso ordinário e as contrarrazões ao próprio RO. Porque quando for julgado o agravo, já julga o RO e aprecia contrarrazões aqui e a contrarrazão acolá, tá? Já apresenta logo. É só lembrar. Frescura. É só lembrar. Quando der segmento ao agravo de instrumento, ó, faz aí. Vocês não querem fazer? Vocês não querem?
Que é isso? Né? Ó, são duas contra-razões. As contra-razões. Minha pau, morri agora. A pessoa me fuzilou com olhar. Agravo, contra-razões é agravo instrumento RO e as contra-razões é o próprio recurso ordinário. Agora, essas idiotices, essas besteiras, você lembra, você não erra mais. É tão besta. Fica assim, desclassificar, tá uma coiada, tá dando muito louco lá. Hã? Que palavra? Despacho, nego, segmento ao RO, porque intempestivo. Uma vez que, aí explica por quê. É tipo quase era uma vez, entendeu? Oi. Deixa eu ver aqui, vai falando aí, Evandro, vai. Pessoal do online aí também, dúvida aí, é porque a galera... Ui! Professor, se a pessoa não contrarrazoar, as contrarrazões são o que, Mundiça? Facultativo, não acontece nada. Agravo adesivo. Existe. Pega o 283, súmula, pega. E lê pra gente. Olha a pergunta do Evandro. Se eu não vou para aí porque eu estou gripado, eu não vou. Senão é frescar. Leia. Professor, existe contrarrazão adesiva? Existe agravo de instrumento adesivo? Foi respondido de manhã, vai responder de novo. Todo mundo com a súmula 283. E bem alto, Evandro. Feito homem, porra. Na... Cabe recurso adesivo grave instrumento? Não, cabe não, senhor. Tá, cabe não. Então, lembrando que as contrarrazões, falei hoje, né? Mesmo que eu não apresente nenhuma contrarrazão, entenda, o que não pode acontecer é o juiz não me dar o prazo. Se o juiz, por mais que elas sejam facultativas, as contrarrazões, mas se o juiz não me der o prazo, ele está exercendo meu direito de defesa. Se ele me der o prazo e eu não quiser, é direito meu não fazer. Isso não vai ter nenhum problema, porque as contrarrazões são facultativas. O que eu disser aqui, todos os podres que eu queria apresentar aqui, se eu não apresentar, o tribunal analisa tudo de ofício, tá? Tudo de ofício, perfeito? Tranquilo? Aí sim, qual é a parte mais fácil? Parte mais fácil, deixa eu ver se vocês pegaram aqui a ideia da coisa. Quais são os únicos méritos, não pode mais nenhum, quais são os únicos méritos de um agravo de instrumento? Você está falando, já o específico não está errado não. Os pressupostos recursais. Não existe outro mérito. É pressuposto recursal. Só. Não é férias, nem 13º, nem salário, nem estabilidade. Não. Como estava dizendo aqui a Clarice, tempestividade, regularidade de representação e o preparo. Preparo dividido em quê? Custas e depósito recursal. Não pode ser. Mas é uma mãe. Agravo de instrumento é uma mãe. E vai cair. Agravo de instrumento já caiu em civil. É tributário, vez ou outra rola um agravo. Empresarial já caiu o agravo. Agradeço muito quando caiu. Empresarial, depois digo por quê. Empresarial já caiu o agravo. O que mais? Outra. Tributário, já falei, né? Então vamos lá. Civil, tributário, são 7, né? Civil, tributário, empresarial, penal, que é porque penal, o nome não é agravo, é rese. Mas é muito parecido. Tem mais um aqui, que aqui é trabalho constitucional. Administrativo, também já caiu. Só faltam essas duas, constitucional e trabalho. Eu nem acho, porque tem professor, por isso que constitucional está caindo no Brasil. Porque tem professor que ainda hoje acha que constitucional só quer aquelas peças e não cai. Pode cair até embargos de execução, pode cair qualquer peça, desde que seja matéria constitucional, qualquer peça. Vai cair aqui, tanto em constitucional como vai cair em trabalho. Nas questões sempre cai, mas na peça, de cair na peça, faz. E vocês vão repetir ou essa semana ou na outra. Essa semana vocês vão fazer uma peça por dia, todo dia. Inclusive sábado e domingo, viu? Todo dia fazer uma peça. Da outra semana também. Não tem mais descanso, não. Todo dia faz duas cópias de uma peça só, tá? Eu vou escolher que a menina tá fazendo o Enaide,
né? Aí duas, porque não terminou a faculdade ainda não, a Luziane. Duas peças, duas cópias de uma única peça. Todo dia faz duas cópias de uma peça só. Para fazer, né, essa semana e a semana que vem, que é a última, né? Hoje é domingo? Então já é essa semana. E semana que vem, que é a última, continua. E a última peça quando é? Domingo, dia da prova. É a última peça, você sai de lá. Olha, eu não estou esperando só uma aprovação 100% não, porra. Eu estou esperando um não. Vários, 10 para os pobres dividir 2.000 contos. 10, cada um ganha 200. Cada um ganha 200 contos, tá? Ganha 200 contos. Perfeito? Se quiser bater foto, se quiser coisar, que vou ver a peça com vocês. 2.000 contos, um pixão de 2.000 contos. Só que se for mais de um tirar 10, é dividido. Aí assim, tem que tirar 10. Aí você tirou... Aí só eu vou depois botar as regras lá de novo, né? Aí assim, tirou 10. Não tirou 10, tirou 9,5, 9,90, recorre. Aí se no recurso rolar um 10, tá valendo. É o 10 nota final, tá? Para ganhar 2.000zinho. Estado. Oi? Uma gráfica de petição. Confundi não, macho. Ah, tá. Na passada, né? Bora. A primeira fase, né? Bora pra cá. Foi o agravo de petição, foi negado de segmento, foi? É isso? Eu não lembro. Eu não vi. Aí no final ele dizia que era na execução. Aí ele dava agravo de instrumento e agravo de petição. Mas agora você não erra mais, né? Porque agravo de instrumento só pode estrancar recurso. E agravo de petição só cabe na execução. Cabe agravo de instrumento na execução? Cabe. O juiz julgou, olha que legal. O juiz julgou os embargos à execução. Vão aprender comigo semana que vem que quando o juiz julgar, por exemplo, os embargos à execução, ou o juiz julgar os embargos terceiro, ou o juiz julgar a exceção de pré-executividade, julgou da decisão do juiz na execução, qual é o recurso cabível? Agravo de petição. Aí você interpôs o agravo de petição. Agravo de petição é recurso. Você vai interpor perante a vara. Quando a vara pegar o agravo de petição, ela vai julgar? Vai fazer o quê? Admissibilidade. Na hora que ela pegou o agravo de petição e fez a admissibilidade, sobe não, porra. Aí ela negou o segmento ao agravo de petição. Da decisão que é negar o segmento da agravo de petição, cabe o quê? Agravo de instrumento. Que já foi questão de prova. De segunda fase, questão. O juiz tinha negado o segmento do agravo de petição e com a medida cabível, agravo de instrumento. Então, pode ser no processo de conhecimento, como pode ser no processo de execução, negou o segmento no primeiro juízo, é agravo de instrumento, tá? É agravo de instrumento. Um dia ela vai cair como peça. Vamos ver aqui para a gente ver ela cair como peça. Eu acho que eu não consigo dar hoje, mas vou tentar dar 11 da próxima. Se eu não der, né, a gente aborta a aula, tá? Vamos lá. Ana, calma. Analise a seguinte situação hipotética. Bora. É a peça 41, tá? Peça 41. Botei, mundiça do mundo todo. Exatamente, Júnior. Negou o segmento agravo de instrumento. Ao Celso Marcel, fornece a chave para abrir o RO. Esse menino, esses alunos do online. Alto só dizendo, viu? Nos últimos 2 exames, quem tirava sempre a maior nota do Brasil era aluno do presencial. Nos 2 últimos exames, 34 e 35, vocês levaram uma surra do online. Mas foi uma surra grande, foi um 7-1, velho. Foi um 7-1. Sempre presencial. Agora, tem 2 últimos exames online. Então, não queria fazer intriga não, mas... Não, melhorou a qualidade do online, porque o meu aluno do online agora é um aluno diferente. É o cara que é estudioso, enxergou o meu curso. Comprou o meu curso não porque era barato. Até porque tem ninguém que comprou meu curso a R$200, 199, tá aqui até hoje, porque é assinatura. E até hoje não passou. Né? Tem, infelizmente tem. Né? E o cara tá com o cursozão lá funcionando. É assinatura online e é atualizado sempre. É o maior investimento que você faz. O cara comprou por 199 conto.
E tá aqui. Ou o bicho já foi 700, né? Achei muito caro 700, baixei para 600, né? 599, achei 600 conto. Então, cara, o aluno do online hoje, ele não é aquele cara franco-atirador que tá perdido. Eu quero um curso barato, pode ser qualquer porcaria. Então vai ser o site mesmo, né? Não. O aluno da minha segunda fase hoje é o alunozão de responsa. É o alunozão top da balada, né? Tanto do presencial quanto do online. Do presencial sempre foi, mas do online não. E aí tem duas OAB, duas edições, 34 e 35, vocês estão apanhando feio do online. Apanhando feio. Vamos lá. Sem querer fazer intriga, mas o pessoal do presencial se perder para o online vai ganhar de quem? O pessoal do online perder presencial, você vai ganhar de quem? Tô fazendo intriga não, tô só dizendo, tá? Tô só dizendo, tá? Só dizendo. Vamos lá. 41, bora para peça 41? Peça 41. Analise a seguinte situação hipotética. Empregado transferido provisoriamente é dispensado sem justa causa, não tendo recebido o pagamento do adicional de transferência. Aí, o outro professor que pegar isso aqui. Ai. Como foi que eu peguei? Como foi que eu peguei do filho doente? Como foi? Ai, maturidade zero. Quinta série. Eu entendi, viu? Vamos lá. Analise a seguinte situação hipotética. Empregado transferido provisoriamente é dispensado sem justa causa, não tendo recebido, presta atenção, rapaz, não tendo recebido o pagamento adicional de transferência. Ajuiza a reclamação trabalhista para cobrar as parcelas. Os pedidos são julgados totalmente improcedentes em primeiro grau. Publicada a sentença em 2/5/17, o empregador opõe embargos de declaração para sanar a obscuridade. Em 5/8/17, segunda-feira, é publicada decisão julgando improcedentes os embargos. Em 13 de agosto do mesmo ano, o empregado apresenta RO. O juiz da vara nega, presta atenção, de graça, o juiz da vara nega seguimento ao recurso em despacho com o seguinte teor: vistos et cetera. Nega o seguimento ao RO interposto porque intempestivo. Aí, pois o prazo final era dia 10/5 e o recurso foi interposto dia 13/8. Não olha a resposta, cão, tá? Inexistente, uma vez que só a assinatura do advogado na folha de apresentação, ou seja, na folha de rosto, não tem nas razões. Defeituoso de representação, uma vez que o recorrente só se fez acompanhar por procuração, tá, se tem time, se você negou o segmento do meu recurso, lascou, acabou-se tudo. Como advogado do empregado, apresente a medida processual cabível. Não vira essa página, diabo. Senão tu vai estragar a brincadeira. Qual é a medida cabível? Agravo de instrumento, que foi negado segmento no primeiro juízo. Agravo de instrumento é ação... Bora, Uli. Agravo de instrumento é ação, defesa ou recurso? Vou perguntar que eu não estou acreditando. Agravo de instrumento é ação, defesa ou recurso? Recurso, porra. Eu falei hoje, agravo de instrumento é recurso. Se é recurso, pensa na estrutura da peça. A peça de recurso é dividida em quantas partes? Nome de uma, folha de rosto. Nome da outra, razões. De forma genérica, folha de rosto endereçada a quem? Juízo a qual? As razões? A de quem? Nesse caso em particular, quem é a porra do juiz a qual? A vara. O a de quem? O tribunal, né? Lá o tribunal. O desembargador no tribunal. Pronto. No tribunal. Tribunal. Eu tô com uma dúvida. Eu queria que vocês me ajudassem. Porque assim, olha a decisão do João. Não queria falar nada desse juiz não, mas olha, eu tô achando que ele tem razão, macho. Nego segmento ao RO interposto porque intempestivo. Pois o prazo final do recurso era 10/5 e o recurso foi interposto 3 meses depois. 13, calma. Certo? Aí, segura as pontas. Afro e Cris. E a questão diz aqui, ó. Analise a seguinte situação hipotética. O empregado transferido provisoriamente é dispensado sem justa causa, sem porra nenhuma, né?
Ajuiza a reclamação para acabar as coisas. Os pedidos são julgados totalmente improcedentes. Lascou-se, lascou-se. Totalmente, ó. Publicada a sentença. A sentença, Mundiz, foi publicada em que dia? Bora, 2/5/17. Na minha mente, como dizia minha avó, mãe de papai, na minha mente, vovó do Carmo, na minha mente, são 8 dias. O prazo, 8 dias, contando aqui, né? 8 dias acabaria em tese dia 10 de maio. Fez o quê? Ficou com barro? Foi? É esse o problema? É esse o problema? Ou não? Né? Aí o cabo só em 5, os embargos são julgados, aí em 5/8/17 que publicaram a decisão dos embargos. Isso, mancho. Faz o seguinte. Procurei para mim. O que é que você acha que tem entre a publicação da decisão e o recurso interposto? O que é que tem entre uma coisa e outra? Está escrito no livro. Leia aí. O que é que... Baixa a cabeça e olha. O que é que tem entre a publicação da sentença e a interposição do recurso? Tem o quê? Eu tenho o quê? Eu não ouvi. Desembargo de declaração. O que é que tu sabe sobre embargos? Não, a resposta não é essa. Você não vai fazer nunca de cabeça, não tem jeito. Vai tomar no papiroquinho na prova. O que é que você sabe de... O que é que você... Responde de novo. Água nos teus cabelos? Vai tirar a escova. O que é que você sabe sobre embargos? Nada, porra nenhuma. Você não sabe de nada. Um barulho. Tu tá na tua casa, à noite, houve um barulho. O que é que tu faz? Levanta e vai ver. É isso. Toda vida que tiver alguma coisa, o cara não sabe de nada. Tu não precisa saber nada. Bora, só precisa o quê? Pesquisar. Sabe lá, porra, de embargo, o que essa porra faz? Vai lá, pesquisa embargo. Pode ser na CLT, tá? Claro que começaria pelo livro de súmulas, mas vai pela CLT, para poder a gente não perder tempo, tá? Vai pela CLT. O que é que tem a ver? Tá? Não vai de cabeça, não. Sabe por quê? Porque se tu souber a resposta, tu pode confundir os institutos. E se tu confundir os institutos, tu vai papocar, vai fazer a tese linda. Vai trocar os institutos e vai errar a tese toda. Aí, transparência, FGV, covarde, mercenária, vagaba. É. Vagaba? Tem, mas tem. Quando vê aquela história da... Quando vê aquela história da Polícia Federal na... Quando vê aquela história da Polícia Federal lá na FGV, aí eu vi aquela notícia lá no blog do Exame de Ordem do Maurício, né? Aí eu fui lá ver, é o primeiro comentário que tem que investigar os cursinhos também. Tem que investigar os cursinhos também. Hã? Pai fiscal. Meu sonho. Os cursinhos? Com certeza. Então, tem coisa ali que eu não concordo. Nós somos esculhambar todo, não só os pra mim. Também. Pronto, não acharam nada de embargo, declaração? Acharam? Mas leu tudinho. Não, mas tu leu já. Que achar o dispositivo é massa. Se achou o dispositivo, leia todinho e me dê a resposta. Leia todo e me dê a resposta. Leia. Fala aí, quando eu perguntar a resposta, você me dá. Não tem uma palavra? Leia o dispositivo todo. Deixe de preguiça. Foi a cara da preguiça. O dispositivo todo não é só o caput, não. Tem uns parágrafozinhos aí.
todinho, 897A para 1, 2, 3. Tivesse 20 parágrafos, lê 20 parágrafos. Se não lê, volta para cá no 37. Não veio mais para cá, vai para outro. Não passou. Falei que estava errado, não. Foi para você não falar. Não disse que estava errado, é para você não falar. Porque você tem que ter um padrão que você não sabe nada. Porque nem o Anderson foi fazer a questão de cabeça e não foi procurar a profissão específica. E o bombeiro civil não precisa fazer perícia para periculosidade. Não está na regra geral. Ele colocou o que precisava e errou a questão e veio para a segunda fase de novo. Foi para a repescagem. Ele é a Renatinha, a Renata maluquinha. A Renata também é maluquinha. A bichinho. Renata maluquinha, ela era maluquinha de festeira, né? E tanta festa ela sofreu um acidente, ela ficou meio coisada. Acidente feio. Bateu a cabeça. É por isso que eu chamo ela de Renatinha maluquinha. Mas ela ficou um doce. Ficou melhor, eu acho. A Malus, vem, garoto, vem. Não, vamos lá. Penso não. Sei o que é, CLT não. Eu vou mais nem publicar o livro de súmulas, tô com preguiça. Bora. Pronto? Vem cá. O que é que tem a ver o fundo com as calças? O que é que tem a ver os embargos de declaração com isso aí? Que os embargos fazem o quê? Interrompem o prazo. Alguém tinha falado suspende, não lembro mais quem foi que falou suspender. Você tinha feito tudo lindo, né? Aí, ó, não há intempestividade, né? Ou então, né, o recurso é tempestivo, contra disso, aquilo outro. Aí você trocar suspender por interromper, você perde a tese toda. Você perde a tese todinha. Tio, qual a diferença? Na interrupção, de início. Na interrupção, inicia tudo de novo. Quando o prazo é interrompido, ele é zerado e inicia de novo, né? Então tá lá, 8 dias para o RO. No 5º dia, os embargos de declaração, eles interrompem, o prazo é zerado e ele inicia de novo. Aí quando são julgados os embargos, 8 dias. Na suspensão, 8 dias para o recurso. Aí no 5º dia, embargos. Se fosse suspensão, não é. É interrupção. Aí quando os embargos foram julgados, já estavam apenas 3. Só que os embargos não suspendem. Os embargos fazem o quê? Interrompem. Então realmente o prazo era dia 10 de maio. 10/5. Só que no 5º dia, opôs os embargos e fez o quê? Zerou. Quando os embargos foram julgados em agosto, dia 5 de agosto, aí os prazos de 8 dias, de novo. O resto é besteira, né? O resto é besteira, não vale nem a pena. Então vamos lá. Bora ver a peça. Gostei. Sim, é o parágrafo 3º? É? Parágrafo 3º do artigo 897A. Então, cara, assim, se você não lê, né? Se você for nessa história que eu sei de cabeça, que eu já vi, não é... Essa você sabia, essa você tinha acertado. E outra, você achar que sabe e não sabe. Então, a parte do pressuposto você não sabe. Vamos seguir o padrão, a gente não sabe de nada. Então a gente vai tudo atrás. Qualquer nome diferente, instituto, coisa diferente, sei lá que porra é essa, eu vou atrás para pesquisar. Entendeu? Tranquilo? Porque o tio quer que todo mundo passe. Por quê? Eu quero ficar rico. Se todo mundo passar, eu fico rico. Bora. Bora pra cá. Excelente. Bora pra peça agora. Pra peça, bora. A última, que é rato morto. A última. Bora. Excelentíssimo senhor juiz do trabalho. Empregado agravante, já qualificado, né, por intermédio do seu advogado, 897B de bola, que é agravo de instrumento. Contenção que negocia segmento RO, né, contra a empresa tal, já qualificada, razões anexas, tempestivo, 8 dias, não é questão da parte contrária para contra razões. Depois eu brinco com vocês quando é posse recursal de agravo, hoje não, tá? Até porque quem está recorrendo é o empregado e não faz menção a depósito recursal. Mas a forma de FGV cobrar o depósito recursal de agravo é de outra forma. Hoje não, tá? Aí tem que ser nas biqueiras da revisão. Talvez no sábado à tarde da revisão, só para chamar até. Vou falar durante a semana, mas tem coisas que eu só falo na revisão, velho. Que fica bem
bem aqui, assim, na cabeça, quando dá 1 hora da tarde, tu abre a prova, tu vê, tu já faz. Entendeu? Vai dar certo. VDC, VDC. Então, excelentíssimo senhor juiz relator da tanta turma. Tio, pera, papara. Tio, se decida. Tem hora que o senhor chama os homens de juiz, tem hora que o senhor chama os homens de desembargador. Deixa eu te contar um segredo. Pela Constituição Federal, é juiz. Os TRTs são compostos de pelo menos 7 juízes. Mas eles fizeram umas coisas internas e começaram a se chamar de quê? Desembargador. Aí você escolhe ou juiz ou desembargador. Aí eu prefiro chamar de desembargador. Mas só porque alguém... Porque depois, mas tiver um maluco aí, eu só chamando de juiz, eu sou não, chamando de desembargador, eu sou juiz. Então, tanto faz. Eu prefiro para o desembargador. Mas se você deixar juiz e relator, fique à vontade, tá? E pela Constituição Federal, são juízes, não são desembargadores, os do TRT, muito embora eu chame de desembargador, tá? Onde é que teu pai sobe? Não, eu quero de verdade. Então, vamos começar a trabalhar isso aí. Vamos lá. Excelentíssimo senhor... Olha, pois é, eu quero ser amigo de filho de desembargador. Bora. Excelentíssimo senhor... Só vou surfar com o filho de desembargador. Vamos lá. Excelentíssimo senhor juiz relator da tanta turma do TRT da tanta região. Razões de agravo de instrumento. Tempestividade do RO. O RO é interposto no dia tempestivo. Ou então a tempestividade, né? Que depois eu vou mandar para vocês ela ajeitadinha, tá? Não sei porque eu não ajeitei essa. Que eu ajeitei as outras, aí essa eu não ajeitei, eu tava bem. A tempestividade do RO. Por quê? Porque interposto dia 13 e os embargos interromperam o prazo, que se iniciou dia tal. Validade. A validade do recurso ordinário. Por quê? Porque foi assinado na folha de rosto e tal. Tanto faz, não foi rosto ou razões. Não há defeito de representação. Então, há regularidade de representação, tá? Aí eu vou só modificar essa besteirinha. Eu já fiz as peças de ontem, já estão modificadas. A Luziane já vai mandar para vocês fazerem a cópia. Não vão fazer a cópia pelo livro, vão fazer a cópia pelo material que eu mandar, que eu modifiquei todos ontem à noite. Vou modificar, assim que chegar em casa ou em Sobral, vou modificar tudo isso aqui. Tá? Aí, validade do recurso, inexistência de defeito de representação, porque pode procuração tácita, súmula 381, inciso 1º. Conclusão é a conclusão mais difícil. Conhecimento, provimento e reforma da decisão. Tá? Diga, meu amor, vou fazer agora. Ainda bem que você lembrou, porque eu ia esquecer. E é que vocês vão caber aula não, mano. Eu só acabo a aula 4 da tarde, falta 19 minutos. 3 da tarde. Sim, a última peça. Eu vou para lá. Mulher é assim. Mulher é assim, sabe? Prova da OAB, ela é igual a compra. Tu pode querer pagar numa vista parcelada. Ixi. Não, que se a próxima vai querer trocar tudo por pizza, eu não vou querer, não. Isso nojento, né, meu amor? Vamos lá. Bora pra cá. Bora? Eita porra. Ei, eu apago? Ora, não, tá na porra. Exatamente 20 minutos pra gente fazer isso aqui. Lá a gente vai levar 20 minutos. É o jeito. Quem quer passar, quem quer passar os outros, sou eu, assim. Podia deixar aqui, eu deixo não. São 20 minutos. Eu já fiz um vídeo, o vídeo durou 20 minutos. Tem na internet esse vídeo aqui. Bora? Preparados? 20 minutos de pé. Eu fui falar isso no Recife, peia tem cunho sexual, né? Em Recife tem. Aí eu preparado para peia. O que eu falei? Eu não sabia. Que aqui é pé, pisa mesmo, né? E pisa lá também tem cunho sexual. Cara, tu sabe como é que é abestado ou abestado em pernambuquês? Sabe não? Perdão na palavra, tabacudo e tabacuda. Sua tabacuda, sua abestada. Seu tabacudo, sua abestado.
Cara, eu travei. Quando a criatura chamou, o cara chamou a menina, sua tabacura. Em 2012, primeira vez que estava dando aula lá, eu fiquei assim, vai, deu passei. Mas não é, abestado. E aí eu fui falar, nunca me esqueci, jogo Brasil e Colômbia. Colômbia foi que o Neymar foi lesionado? Brasil e Colômbia. Hã? Não, aquele que ele... Foi antes do 7-1. Aí eu tava em Recife dando aula e fui assistir o jogo à tarde, né? E aí pessoal, tô preparado para... A gente brincando, né? Se o Brasil vai perder, não vai perder, que a gente quer que ganhe, né? E aí, galera, preparado para perder mais tarde, a mulherada... Aí eu fiquei doido, ó. Foi que eu falei, meu Deus. Vamos lá. Hã? Aí tu se manifestou, foi? Aí tu se manifestou por quê? Tava calado. Bora, bestado. Bora pra cá. Pronto? 1, 2, 3, já. Partiu! Quando a vara do trabalho julgar uma ação com recurso cabível, RO pro TRT. Bora, porra, que não tem pra perder, não. Quando o TRT julgar uma ação com recurso cabível, RO pro TST. Quando o TST julgar uma ação, não são todas. Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de junção, mas são ações. E a decisão for negativa, corre recurso cabível, RO pro STF. Quando a porra da vara do trabalho julgar uma ação com recurso cabível, RO pro TRT. Quando o TRT julgar o RO e o TRT julgar o RO, divergir de outro TRT, divergir de um OJ, divergir da SDI, divergir de uma súmula do TST, ou divergir de uma súmula vinculante do STF, ou ainda, lemos hoje, o TRT julgar um RO e ferir uma lei federal, ou afrontar a Constituição Federal no R não com recurso cabível, para onde, minha filha? É para Sobral ou é para Crateús? Para a turma do TST. Recurso revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho. Quando a turma do TST, julgar o recurso de revista e a turma do TST julgar o recurso de revista e divergir de outra turma do TST, ou divergir de um OJ, ou divergir de uma súmula do TST, ou de uma súmula vinculante do STF, cabe o quê, mundiça? Embargos de divergência para onde, porra? Para SDI, embargos de divergência, tá? Pronto. Quando? Aí tanto faz. Quando a turma do TST julgar um recurso de revista e a turma do TST, ao julgar um recurso de revista, afrontar a Constituição Federal, quer ver o quê? Recurso extraordinário para o STF. Ou REX. Né? Ou a SDI, ao julgar os embargos de divergência, afrontar a Constituição Federal, cabe o quê? Recurso extraordinário do TST, não é da STI não, tá? É do TST para o STF, porque o recurso extraordinário é um recurso externo, não é recurso interno. Quando a vara do trabalho julgar uma ação com recurso cabível, RO pro TRT. Onde é que eu vou enfiar esse RO? A vara vai julgar essa porra? Não, vai fazer o quê? E se o diabo do juiz der admissibilidade, ato contínuo faz o quê? Intima outra parte para quê? Contra razões. Contra razões de recurso ordinário, tá? Quando o TRT julgar uma ação, quer ver o quê? RO pro TST. Não digo, não, só RO, não, RO para o TST. Onde é que eu vou enfiar isso? Na TRT. O TRT vai julgar? Não. Admissibilidade. Deu admissibilidade, ato contínuo, manda o quê? Contra razões. Vai intimar para quê? Contra razões do recurso ordinário. Vai, é o jeito. Quando o TST julgar uma ação, um mandado de segurança, o habeas corpus, o habeas data, é o 102, 2A da Constituição. Não precisa decorar. Artigo 102, inciso 1ª, linha A. Não decora, porque eu já sei decorado. Mas lá tem lá bem bonitinho quais são as ações, tá? São 4, não são todas. Decora. Não. 102, lá no artigo 895, inciso 1º, já bota o 102, 2A, tá? Aí, quando o TST julgar uma ação do tipo mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, o mandado de junção e a decisão for negatória, cabe o quê? Recurso... Bora, rapaz!
recurso ordinário para o STF. Onde é que eu vou enfiar esse RO? Onde é que eu vou enfiar? TST. TST vai jogar essa porra? Não. Admissibilidade. Admitiu. Ato contínuo. Intima outra parte para contrarrazões. Onde é que eu tô? Aqui. Quando o TRT julgar o RO que veio lá da vara, divergir de outro TRT, da SDI, de uma súmula TST, de uma súmula vinculante do STF, ou arrombar a lei federal, ou estrompar a Constituição Federal, cabe o quê? Recurso é vista para onde, mulherzinha? Para a turma do TST. Onde é que eu vou enfiar o recurso de revista? TRT vai julgar? Vai fazer o quê? Admitir o ato contínuo. Intima para quê? Contra razões ao recurso de revista. A turma do TST julgou o recurso de revista. E a turma do TST, ao julgar o recurso de revista, divergiu de outra turma do TST. Divergiu de um OJ, da SDI, ou de um OJ, ou da SDI. Divergiu, né, de súmula do TST, ou divergiu de súmula vinculante do STF com recurso cabível. Bora, porra! Você tá doido. Embargos para a SDI. Onde é que eu vou enfiar esses embargos? Não tão doido, pô? Onde é que eu vou enfiar esse embargo? Ah, tô doido para ir embora, vocês errando. Na turma do TST. Turma do TST vai julgar os embargos? Vai fazer o quê? Admitir o ato contínuo. Intima para quê? Contra razões a embargos de divergência. Vamos lá, vou fazer os dois juntos, tá? A turma do TST, ao julgar o recurso de revista, arrombou a Constituição Federal. A SDI, ao julgar os embargos de divergência, arrombou a Constituição Federal. Cabe o quê? Recurso extraordinário. Onde é que eu enfio ele? TST. TST vai julgar? Vai fazer o quê, porra? Admitiu. Ato contínuo faz o quê? Intima para contra razões de recurso extraordinário. Acabou não. Acabou nada. Acabou não. Acabou não. Acabou não. Quando a vara do trabalho julgar uma ação, cabe o quê? Qual vai dizer cabe? Recurso não. Recurso ordinário para onde? O TRT. Onde é que eu vou enfiar o RO? Na vara. A vara vai julgar? Não. Vai fazer o quê? Negou a admissibilidade. Diz que a porra intempestiva negou. Qual a medida cabível? Onde é que eu vou enfiar o agravo de instrumento? Na vara. Ó, agravo de instrumento em recurso ordinário. Agravo de instrumento em recurso ordinário. Aí eu pergunto a você, né? O juiz da vara vai julgar o agravo de instrumento? Vai fazer o quê? Admitir o ato contínuo. Vai intimar para quê? Contra razões. De quê, minha filha? Contra razões. Vai nem mais como é que é? De agravo de instrumento em recurso ordinário, mas contra razões ao recurso ordinário. Quando dá o jeito. Quando o TRT julgar uma ação, cabe o quê? Bora, mulher. RO. Onde é que eu vou enfiar o RO? Na vara? TRT. O juiz do TRT vai fazer o quê? Vai julgar? Vai fazer o quê? Admissibilidade. Negou o segmento. Da decisão do segmento cabe o quê? Agravo de instrumento em recurso ordinário. Onde é que eu enfio esse RO? Onde é que eu enfio? TRT vai julgar. Fazer o quê? Admitir o ato contínuo. Bora, intima para contra. Contra razões ao agravo de instrumento em recurso ordinário, mais as contrarrazões do recurso ordinário. É assim até lá. Semana que vem de novo, no último dia de aula também. Só vai se livrar de mim domingo. Não. De forma alguma. Não. Quem disse isso? Quando o TRT julgar uma ação. Vamos lá.
Quando o TST julgar uma ação, cabe o quê? RO para o STF. Onde é que eu vou enfiar o RO? TST vai julgar, vai fazer o quê? Admissibilidade. Negou, cabe o quê? Agravo de instrumento em recurso ordinário, de novo. Agravo de instrumento em recurso ordinário. Bora comigo, menino. Diz aí para mim, menino. Onde é que eu vou enfiar esse agravo de instrumento? TST. TST vai julgar, vai fazer o quê? Aí ele admitiu. Admitiu o ato contínuo o quê? Bora, pessoal! Tinha outra parte para contra. Contra razões de agravo de instrumento e recurso ordinário, mas contra razões de recurso ordinário. Quando o TRT é o jeito. Fazer o quê? Quando o TRT julgar o RO e divergir de outro TRT, da STI, de OJ, de um assunto TST, subcomando do STF, te vira. Tem uma hora que água mole em pedra dura, já debate até que fura. E aí também violou a lei federal, né? Arrombou a Constituição Federal. Cabe o quê? Recurso de revista. Onde é que eu vou enfiar recurso de revista? TRT vai julgar, vai fazer o quê? Aí ele negou o segmento. Dado exalta cor aqui. Da decisão que nega segmento, cabe o quê? Agravo de instrumento. Olha, menino, agravo de instrumento em recurso de revista. Onde é que eu vou enfiar esse agravo de instrumento em recurso de revista? TRT, tá? TRT. Aí, o TRT, né? TRT vai julgar, vai fazer o quê? Admissibilidade. Na hora que ele fizer a admissibilidade, admitiu. E aí? Mentiram para contra razões. Quais são as contra-razões? Bora? Contra-razões, agravo de instrumento em recurso de revista, mais as contra-razões de recurso de revista. Aqui vão ter um detalhe. Aqui sim o recurso é interno. Aqui não é interno, não, meu filho. Viu? Aqui é interno. Aí a turma do TST julgou o recurso de revista. Quando a turma do TST julgar recurso de revista e divergir de outra turma, divergir da SDI, de OJ ou súmula do STF, cabe o quê? Cabe o quê? Embargos ou embargos de divergência. Onde é que eu vou enfiar os embargos? No TST, tem certeza? Na turma. A turma vai julgar? Vai fazer o quê? Admissibilidade. Negou o segmento. Cuidado. Aqui, como não é um recurso externo, do TST para o STF, é um recurso interno. Aí não é mais agravo de instrumento, é só agravo. Tá? Aí a mesma coisa. Entrou com agravo, o agravo é na turma, tá? Mesma coisa. Agravo na turma faz o que? A admissibilidade. Admitiu. Contra razões, o quê? Ao agravo interno em recurso de revista, né? Não, embargo de divergência. Embargos de divergência, mais as contra-razões aos embargos de divergência. Só aqui que é chato. Mas aqui só é chato porque é um recurso interno. Os embargos de divergência são recurso interno. O agravo de instrumento para recursos externos. O que é o recurso externo? Sai de um órgão de jurisdição trabalhista para outro maior. Aqui é interno, tá? O agravo... Aqui, ó. Beleza. Aí a turma do TST, presta atenção, Maria. Vale a pena não, mulher. Vai ter essa aula nunca. Vocês pensam que é putaria minha? Quem faz concurso aqui? Alguém? Não. É estudar mesmo, né? Só dizer não. Tá? Nem pousar de... Onde foi que tu viu uma aula dessa? Pois é. Ridícula. Tu é ridículo, não falo mais contigo. Vamos lá. Cara, botar preto aqui para poder destacar. Vamos lá. Ó, agora o recurso externo. Ó. Quando o TST, a turma do TST, julgar o recurso de revista e afrontar a Constituição, extraordinário, né? Quando o STI, ao julgar os embargos e afrontar a Constituição, recurso extraordinário. Onde é que eu vou enfiar o extraordinário? Não, meu amor, é no TST, tá? No TST. Aí o TST vai julgar o extraordinário? Hã? Não, vai fazer o quê? Admissibilidade. Negou. Vai comigo.
Negou. Então é o quê? Agravo de instrumento em recurso extraordinário, tá? Agravo de instrumento extraordinário. Aí eu vou enfiar esse agravo de instrumento aonde? TST. TST vai julgar? Vai receber, né? Admissibilidade. É o quê, ó? Contra razões em agravo de instrumento em recurso extraordinário, mais contra razões em recurso. Eu falei para vocês, foi uma semana, eu pensei com uns 15 dias. Mas se você quiser ter os internos aqui,